paz do Senhor, tudo bem? Pastor Etevaldo, eu estou aqui para compartilhar mais um texto da Palavra do Senhor que me deixou muito intrigado e eu falei assim, eu vou compartilhar no meu canal com os irmãos. Fica aqui em Isaías capítulo 1, verso 19, é uma promessa linda da parte do Senhor que eu quero compartilhar com você, amém? Diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, ou o bem dessa terra. Aqui há três situações que nos alertam, há três situações que nos condiciona, vamos dizer assim, para comer o melhor dessa terra, ou o bem dessa terra. Primeiro, nós temos que querer. Segundo, nós temos que ouvir. Se nós quisermos e nós ouvirmos, aí sim nós entramos na terceira promessa, que é comer o bem dessa terra. Olha só, tem muitas pessoas que realmente não querem, tem muitas pessoas que não ouvem, tem muitas pessoas que realmente desejam comer o melhor dessa terra, desejam prosperidade, saúde, a família, todas no caminho do Senhor, todos abençoados, né? Deseja ter um ministério ativo, mas o fato é que eles não se esforçam absolutamente nada para alcançar isso. E a palavra de Deus diz assim, você quer realmente? Se quiserdes, ele está perguntando aqui, você quer realmente? Você quer realmente? Você quer? Então você tem que me ouvir. E para me ouvir, os nossos ouvidos têm que estar abertos. A palavra de Deus, ela é liberada, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é profundas estacas, né? Que fincam e ninguém pode abalar essas estacas, né? Elas são firmadas, né? São firmes, né? Então, o Senhor está perguntando aqui, você quer? Então, se você quer, você tem que se esforçar. A palavra de Deus diz assim que o reino dos céus ele é conquistado por esforço, e somente os que se esforçam se apoderam dele, se não me engano, Mateus 10. Então, irmãos, nós precisamos começar a olhar para nós e vermos a nossa situação. Mas eu estou enfermo há tanto tempo. Mas a minha família está desordenada, desorganizada. Mas a minha vida financeira, eu não estou comendo o melhor dessa terra, eu não estou vivendo como eu gostaria, ou melhor, ainda melhor, como Deus gostaria que você vivesse. Mas por que você não está assim? Por que você não alcançou ainda o favor do Senhor? Porque o favor do Senhor, irmãos, não é miséria, não é pobreza, não é doença, não é choro. Olha só, a palavra de Deus, ela diz assim, que na oração do Pai Nosso, né? Me lembrei, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, fazei da terra a tua vontade, a mesma que é feita lá no céu. Puxa vida, irmão, lá no céu não tem enfermidade, tem. Lá no céu não tem pobreza, não tem miséria, não tem escassez de nada lá, não tem choro. A palavra de Deus lá em Apocalipse, Deus fala assim que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então por que ele não pode enxugar dos olhos a lágrima agora? Por que ele não pode dar prosperidade financeira, da saúde, da família agora? Por que ele não pode dar uma porta aberta agora? Se é a vontade de Deus de abrir as portas, de abençoar financeiramente, de uma família abençoada, de um ministério abençoado, de uma saúde, porque tudo isso prefigura a bênção de Deus, prefigura o testemunho de que Deus faz na nossa vida. Uma vez lá na igreja, tinha um irmão lá que ele padeceu pelo Covid. Ele foi pelo Covid, isso já tem uns 4 anos mais ou menos, aí ele foi internado, e eles queriam entubar ele e tal, não permitiu e tal, aí ele saiu, e uma médica falou para ele assim, falava, fulano, você só conseguiu sair dessa por causa do seu condicionamento físico.
Aí ele falou, realmente, eu sou atleta e tal, e de fato ele era atleta. Aí ele veio na igreja e contou, falou, olha, lá eu realmente, eu saí de lá por causa do meu condicionamento físico, eu estive mal, mas aí como eu sou atleta e tal, o meu corpo tem físico, tem musculatura e papapá, eu saí. Ele não glorificou a Deus no testemunho dele. Sabe o que aconteceu? Ele voltou para lá. Ele voltou para o hospital. E aí ele padeceu lá por um tempo. Aí ele voltou. Quando ele veio de novo, foi contar o testemunho. Ele falou assim, irmãos, o Senhor me levou para aquele hospital para eu testemunhar de que só Ele pode dar saúde. Só Ele pode livrar, pode guardar. E eu glorifico a Deus. Ao segundo testemunho dele, Deus precisou levar ele de novo para o hospital para ele entender de que não foi o condicionamento físico dele, de que não foi a capacidade intelectual, de que não foi o médico, a ciência que conseguiu, a medicação que conseguiu tirar ele daquele hospital. Não, foi o Senhor Jesus. Foi Deus que pôs a mão e que levou ele para lá e tirou ele a primeira vez. Se ele tivesse ouvido a palavra do Senhor dizendo assim, que Deus é o Senhor que te sara, Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que te sara, ele não precisava ter voltado segunda vez para o hospital com os mesmos sintomas, com o mesmo problema. Então, quando a gente glorifica Deus, a gente entende de que tudo que ocorre para nós é segundo a vontade dEle. Irmãos, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender de que o Senhor, Ele faz todas as coisas para o nosso bem. Deus, Ele não é injusto, mas Deus, Ele espera uma contrapartida nossa, que não é só levantar de manhã, Senhor, eu te agradeço por eu respirar. Senhor, eu te agradeço por eu ter perna, por eu andar e pensar e olhar e ver, ouvir e falar. Não. Deus, Ele espera um sentimento de gratidão. Com isso, Ele espera que nós venhamos testificar isso. Porque tudo que ocorre conosco é consequência de algo. É consequência de algo. Ou é um pecado, ou é uma iniquidade, ou é uma transgressão, ou é uma melhoria de processo na nossa vida. Sim, como aconteceu com Jó, ele teve uma melhoria de processo. Deus precisava levar ele a um patamar diferente, né, de um relacionamento, de um conhecimento diferente. Então Jó trabalhou ali na família dele, nas finanças, não é? E a palavra de Deus fala que Jó era um homem íntegro, reto, desviava-se do mal e temia Deus. Mas isso não impediu de que Deus pudesse trabalhar nele, ao ponto dele chegar ao Senhor e falar para Deus assim, Deus, verdadeiramente, antes eu ouvia falar do Senhor, eu já temia, agora meus olhos te veem. Quer dizer que ele passou a temer mais ainda e amar mais o Senhor, não importando a questão que ele passou, mas aquela questão que ele passou trouxe para ele uma vida diferenciada em um patamar diferente. E Deus, como Ele é galardoador, Ele abençoou ele com outros filhos e abençoou ele com finanças em dobro. Ele já era muito rico, dobrou-se a finança dele. E nós precisamos começar a entender muitas coisas à nossa volta. Aquilo que acontece conosco, Deus não é injusto. Deus faz as coisas de forma certa. Ou para correção, ou para melhoria. A grande parte, o que eu tenho visto, irmãos, é para correção. Porque muitas vezes aquilo que falamos são sementes lançadas e que elas um dia germinam e elas vêm a crescer debaixo dos nossos pés. Se nós lançamos sementes abençoadoras da palavra de Deus, vai acontecer bênção para nós. Agora, se nós brigarmos com todo mundo e lançarmos palavras pejorativas, negativas, pensamento ruim, isso aí vai nascer um dia e vai vir sobre nós. Eu conheci uma mulher certa vez, ela, desde que ela nasceu, ela era uma pessoa problemática. Nossa, uma pessoa problemática. E aí passou muito tempo,
ela veio aqui em casa e eu falei, e aí? Ela, mas eu tô assim, ninguém gosta de mim, não sei o que. Eu falei para ela, olha, você plantou e agora você está colhendo. Então você deve voltar no seu passado, lá onde você ofendeu as pessoas, e começar a pedir perdão, começar a conversar com elas, né? E falar, olha, eu errei, eu pisei na bola, eu errei, eu falhei. E aí eu conversei com ela depois, ela já tinha feito com várias pessoas, o semblante dela já estava melhor. Irmãos, aquilo que nós plantamos enquanto palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que a palavra nossa é semente, e a semente, ela germina. A semente, quando é boa, ela germina. Se você tem ódio no coração, você está plantando que tipo de semente? Se você tem amor no seu coração, você está plantando que tipo de semente? Porque aquele que tem ódio, ele semeia o ódio. Aquele que tem amor, ele semeia o amor, ele semeia a paz, ele semeia a igualdade. Então, nós precisamos pensar nisso. Toda ação, ela tem uma consequência. Então, aqui está falando, se quiserdes e me ouvirdes, ouça a palavra do Senhor nessa manhã, para você comer o melhor. E esse texto, ele vem logo depois de um apelo a Deus em relação ao pecado. Ele diz aqui, verso 15, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, assim quando multiplicas as vossas orações, não as ouço, as vossas mãos estão cheias de sangue. O que é mão cheia de sangue? Pecado. É pecado. Verso 16, lavai-vos e purificai-vos. Não é Deus que vai te lavar, não é o Espírito Santo que vai te lavar, não é Jesus que vai te lavar, é você mesmo que vai ouvir e vai decidir, falar, não, eu quero uma vida nova, eu quero uma vida diferenciada dessa que eu estou levando. Essa vida que eu estou levando, ela não funciona, não dá certo, não pode isso. Não dá. Por quê? Porque vai gerar consequência. Um dia, o outro, isso vai ser cobrado. Verso 16, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Gente, tem gente que deseja o mal para os outros. Vê uma pessoa progredindo, por exemplo, ele deseja que aquela pessoa, sei lá, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. E aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar a causa das viúvas, zela das pessoas que estão desprevenidas ou desatendidas aí. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. O que é que ele está falando aqui no verso 18? Vem, pergunta por que você está passando por isso. O que está acontecendo? Por que eu estou assim? E Deus ele vai te responder. É um compromisso dele em nos responder. E aí ele fala assim, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então, quando nós ouvirmos e entendermos Deus, ele vai fazer o melhor para nós. Não importa o tamanho do pecado, ou a profundidade, ou a largueza desse pecado, ou a negritude, né, desse pecado, vamos dizer assim, essa palavra entre aspas, né? Não importa o volume, mas Deus está disposto completamente a perdoar, lavar, limpar completamente. Mas nós precisamos olhar para o Senhor, ver o Senhor, entender o Senhor, buscar no Senhor essa lavada, essa purificada. Por quê? Porque senão, sob pena de nós não estarmos recebendo o melhor dessa terra. E ele diz aqui, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Irmão, nós precisamos retornar à fortaleza. Nós precisamos compreender o Senhor, aquilo que Ele quer. Talvez na sua vida não seja pecado, pode ser uma melhoria, né, no seu ministério. Mas é importante você estar alinhado com o Senhor, saber por quê, o que está acontecendo. Deus ele não vai te deixar numa prova sem que você saiba por que está.
O próprio Jó, ele passou por aquilo tudo, ele falava, mas eu não estou em pecado, o que está acontecendo? Deus, ele veio sobre mim, ele me cobrou e tal. Aí lá na frente, Deus foi e falou para ele, rapaz, você está assim porque eu quero melhorar você. E ele entendeu isso. De repente você está passando por um processo em que Deus quer melhorar você. De repente você está passando por um processo por causa de pecado, e Deus, ele quer purificar você. Deus, o desejo de Deus é de salvar todas as pessoas. Foi por isso que ele mandou o filho dele de salvação. Ele não mandou o filho dele só para, eu vou salvar o pastor Etevaldo, eu vou salvar fulana, eu vou salvar... Não, ele mandou o filho dele para salvar o mundo do seu pecado. Se você olhar para o recado que o anjo Gabriel deu a Maria, ele falou, olha, essa pessoa que vai nascer, esse ente santo que vai nascer, ele vai salvar o seu povo do pecado deles. Porque estava embrenhado, estava como camesim, estava como negros, como um saco de silício, como diz aqui. Então, ele vai salvar o seu povo do pecado deles. E por Jesus, ele nos salva. Não há intensidade, tamanho, largura, profundidade de pecado que ele não possa lavar, que ele não possa curar, que ele não possa libertar. Se há uma enfermidade, Deus pode curar. Se há um problema na família, Deus pode tratar esse problema e te ajudar. Se há uma questão financeira, uma porta aberta, Deus, ele pode agir, ele pode transformar. Assim, é o que ele quer, irmãos. É isso, esse vídeo aqui, 16 minutos e 42 segundos, eu tentando falar, irmão, se você quiser, Deus muda a sua vida. Se você quiser, Deus muda a sua história, muda a circunstância, transforma você em uma nova pessoa. Altera tudo, ele mexe em tudo, ele destrói aquilo que foi levantado, ele planta, ele arranca, ele constrói, ele desfaz. Irmãos, nosso Deus, ele é assim, mas contanto que ele vai andar junto com você em caminho plano, caminho tranquilo. Amém? Eu quero agradecer você que me ouviu até aqui. Quero pedir a você que considere se inscrever no meu canal, nos ajude para que estas palavras elas possam ir até outras pessoas, alcançá-los e abençoar outras pessoas que estejam talvez precisando. Considere também compartilhar esse vídeo e falar bem desse vídeo aí para as outras pessoas, para a gente alcançar ainda mais gente ainda, que se inscrevam, que comentem, que curtam, que engajem no meu canal. Irmãos, esse é um processo que eu decidi fazer pelo menos um vídeo por dia. Não é fácil, irmão, não é fácil. Gravar aqui não é fácil, mas a minha estrutura é pequena, mas eu vou tentar, com a ajuda do Senhor, eu vou conseguir colocar um vídeo para que você possa me acompanhar, amém? Que Deus abençoe, eu quero orar por você ainda. Se você não aceitou Jesus, confesse-o agora. Eu vou orar com você. Pai, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Deixa eu orar por você, Pai, no nome de Jesus. Nós estamos na tua presença. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te glorificar, porque o Senhor tem falado conosco, Senhor Deus, acerca de muitas coisas nesses últimos dias. Hoje, Senhor Deus, é um dia em que o mundo tem festa, Pai querido. O mundo, Senhor Deus, entra na festa da carne e há, Senhor, a manifestação, Senhor, da luxúria, Senhor Deus, no meio da humanidade. O Brasil, Senhor Deus, o mundo aqui no Brasil, ele está sendo entregue à luxúria. E é isso que o povo quer. Mas nós, Senhor Deus, olhamos para o Senhor e queremos o Senhor. Nós olhamos, Senhor Deus, queremos o Senhor e ouvimos a Tua palavra e queremos comer o melhor dessa terra. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, abra o nosso coração, a nossa mente, para que nós não venhamos nos envolver com as coisas do mundo, com as coisas alheias, mas que nós possamos, Senhor Deus, nos atentar e entrarmos na Tua presença,
firmados na tua palavra, Senhor Deus, cheios de fé, cheios de amor, cheios de cuidado para com as tuas coisas. E nós precisamos, Senhor Deus, de que o Senhor nos ajude para esta caminhada, porque logo, logo a trombeta vai soar e o Senhor vai buscar o teu povo. E eu te louvo e eu te glorifico e eu aguardo, Senhor, e eu espero, porque o Senhor vai vir. O Senhor prometeu e a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Obrigado, Pai, por este irmão, por esta irmã que ouviu. Senhor, abençoa eles, aqueles que compartilham, aqueles que curtam, aqueles que comentam. Senhor, ajuda cada um, Senhor Deus, a crescer diante do Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Em nome de Jesus é o que eu te agradeço, Senhor. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.